Este programa é livre para todos os públicos. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com os seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e ao vê-la disse: coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus irmãos, minhas irmãs, nessa segunda-feira da 14ª semana do tempo comum, nessa sexta noite do nosso cerco de Jericó, nós somos convidados a fazer atos de fé. A liturgia nos mostra exatamente isso. Nós vemos em primeiro lugar, na primeira leitura, aquilo que foi a experiência feita por Jacó. Jacó teve um sonho. E nesse sonho, Deus se manifestou a Jacó e falou com ele. Deus disse a Jacó: eu estou contigo, eu te guardarei onde quer que vás, e te reconduzirei a esta terra. Nunca te abandonarei, até cumprir o que te prometi. E ao despertar, Jacó disse, ele tem um sonho, ele vê a glória de Deus, o tamanho da glória de Deus, uma escada que vai da terra até no céu. Ele ouve neste sonho uma promessa feita da parte de Deus. E agora, quando ele desperta, ele vai dizer, sem dúvida, o Senhor está nesse lugar. Ele não tinha dúvida de que aquele sonho era o próprio Deus falando com ele naquela circunstância que ele estava vivendo. E o que Deus dizia para Jacó? Eu estou contigo. Primeiro, ele vai confirmar a aliança que fez lá com Abraão. Depois com Isaac. Agora, essa aliança está estabelecida em Jacó. E depois ele vai declarar isso: eu estou contigo, eu te guardarei onde quer que vás, e eu te reconduzirei a esta terra. Eu queria declarar para você aqui nessa noite, você que veio, Deus está dizendo para você, esta liturgia da palavra é para você, é para mim, e Deus está dizendo a mesma coisa que ele disse para Jacó: eu estou contigo. Eu queria dar uma boa notícia para essa assembleia: você não está sozinho. Deus está com você, ainda que você não perceba, ainda que você não sinta, ainda que você não toque com emoções ou com sentimentos. Mas a palavra é essa: Deus está dizendo, eu estou contigo e eu te guardarei onde quer que vás. Nós precisamos tomar posse. Você que me acompanha de casa, Deus está dizendo, eu estou contigo, eu te guardarei onde quer que vás.
e te reconduzirei a esta terra, diz o Senhor. Como é que você se chama? O Senhor está dizendo para você: eu nunca te abandonarei. Amém? Quantos aqui acreditam? Deem glória a Deus. O Senhor está dizendo para mim e para você: Padre Roger, qual é o seu nome? Eu nunca te abandonarei. Amém? Então aplauda essa verdade: Deus nunca te abandonará. Porém, da nossa parte, precisa haver um ato de fé, onde eu também vou declarar: eu também não te abandonarei. Eu também andarei com o Senhor. Onde eu estiver, eu quero que o Senhor esteja comigo. Eu acho muito bonito quando no livro do Gênesis, nós vamos ver a palavra dizendo lá no capítulo 5, quando Enoque é arrebatado, vai dizer que Enoque andava com Deus. Não só Deus andava com Enoque, porque tudo bem, a gente pode entender que Deus está conosco. Lá em Mateus 28:20 ele disse: eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Ele está. Mas se eu não estiver, se eu não entregar a minha vida, se eu não fizer ato de fé, se eu não declarar: eu também estarei contigo, eu não desviarei o meu pensamento de ti, eu não desviarei o meu pensamento da tua promessa, da tua palavra, daquilo que o Senhor mesmo estabeleceu para mim. Não adianta nada a gente saber que Deus está, sem que nós tenhamos um ato de adesão, um ato de fé que muda tudo. Quando eu saio de casa, na verdade, na hora que eu acordo, eu já declaro: eu sei que tu estás comigo e eu também quero andar com o Senhor. Onde a planta dos meus pés pisarem, eu quero que o Senhor esteja comigo. Aquilo que eu tiver que decidir, eu não quero decidir sozinho. Até porque ele disse lá em João 15:5, sem mim, como é que é? Sem mim, nada podeis fazer. Gente, o ato de fé faz toda a diferença na nossa vida. O ato de fé, quando nós fazemos um ato de fé, ele faz toda a diferença na nossa vida. E Jacó vai responder: se Deus estiver comigo e me proteger nessa viagem, dando-me pão para comer, roupa para vestir, e se eu voltar a são e salvo. E ele ficou anos nessa viagem, porque ele foi lá, encontrar-se com aquela que era a prometida da vida dele. Então ele ficou lá um tempão, porque o tio dele fez uma trapaça com ele em relação a esse processo, não é? Mas ele foi experimentando: e se eu voltar a são e salvo para a casa do meu pai, o Senhor será sempre o meu Deus. Diga comigo: Senhor, nessa noite de cerco de Jericó, eu quero definitivamente assumir que tu estás comigo. E de agora em diante, eu quero que o Senhor entenda e veja a sinceridade do meu coração, que eu também estarei contigo. Eu sei que o Senhor nunca me abandonou, mas eu também nessa noite quero declarar: eu jamais te deixarei. Deus, aconteça o que acontecer, venha o que vier, eu jamais te abandonarei. Deus lá do alto está dizendo: yes, é isso que eu quero desse meu filho, é isso que eu quero dessa minha filha. Eu queria que você aplaudisse quem está do seu lado, porque Deus está aplaudindo agora essa pessoa. Ele está dizendo: é isso mesmo, porque eu só posso fazer na sua vida a obra que eu quero se você escolher andar comigo. Se você escolher andar comigo, eu poderei fazer. Se você escolher, se você me escolher. Às vezes a gente escolhe tantas coisas, a gente escolhe aquilo que o mundo está dizendo, aquilo que a mídia está dizendo, a gente escolhe a opinião das pessoas e não escolhe a palavra de Deus. Mas chegou a hora do povo católico, do povo cristão, escolher aquele que por primeiro nos escolheu, e é por isso que nós estamos aqui. Para de dar ouvidos para aqueles que são os falsos profetas,
que querem levar você ao abismo da depressão, ao abismo da tristeza, ao abismo do desespero e ao abismo da crise de fé. Deus continua o mesmo, Ele é o mesmo Deus, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, e Ele é o Deus, qual é o seu nome? Ele é o Deus do Padre Roger Luiz da Silva, Ele é o Deus da Canção Nova, Ele continua o mesmo Deus. Olha para quem está do seu lado e fala assim: ô bênção. Você está entendendo? O padre falou forte para te dar uma sacudida. Gente, olha só, esse homem chamado Jairo, o evangelho de Mateus não conta muito detalhe, mas se você for ler os outros dois sinóticos, se conta essa realidade da filha de Jairo e da hemorroíça, vai contar muitos detalhes. O evangelho de Mateus é rápido. Marcos, ele ouviu o relato de Pedro e escreveu lá, não é? No evangelho dele. Lucas fez uma pesquisa. Mas a palavra do evangelho de São Mateus diz algo impressionante. Aquele homem se dobrou diante de Deus. Essa atitude de se dobrar é uma atitude de reconhecimento. Jesus, o Senhor é Deus. Jesus, o Senhor é aquele que caminha comigo. Jesus, eu tenho uma coisa para te dizer. A minha filha morreu, mas eu acredito que se o Senhor for lá em casa e impuser as mãos sobre ela, ela vai voltar a viver. A menina tinha 12 anos. Quantos anos tinha a mulher do fluxo de sangue? Quantos anos que ela estava? Com 12 anos, com o fluxo de sangue. Duas realidades de morte. A menina morta com 12 anos. E uma mulher que há 12 anos vivia uma experiência de morte. Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Jesus disse para ele: vamos, e eles foram. E no caminho uma mulher fez um ato de fé. Ela, a palavra no original vai dizer: eu acredito que Ele pode me salvar. A palavra não está, eu acredito que Ele pode simplesmente me curar. Porque a cura física é só uma realidade que abençoa a nossa vida. Mas o mais importante é a salvação. Eu acredito que eu serei salva. Ela já tinha 12 anos, excluída da sociedade. E ela vai lá, 12 anos, duas realidades de morte. Ela vai lá e toca na orla do manto. E qual foi a fala que Jesus se direcionou para ela? Minha filha, a tua fé te salvou. Ali começa visivelmente para todo mundo que estava ali seguindo Jesus, a ação desse Deus que faz através de um ato de fé. Eu estou falando para você sobre isso porque nós estamos num cerco de Jericó e você precisa fazer um ato de fé nessa noite. Você precisa fazer um ato de fé diante da palavra de Deus que diz: por tuas chagas nós fomos curados. Amém? Você tem que fazer um ato de fé diante do poder do sangue de Jesus, que liberta, que cura, que salva, que nos transforma. Amém? Você não pode ser uma pessoa que está aqui, ou você que acompanha de casa, simplesmente acompanhando e vivendo, mas sem ter uma atitude que vem de dentro, de um ato de fé. Se precisar se dobrar diante de Jesus e dizer: olha, o meu matrimônio está morto, olha, a minha fé está morta, Jesus, mas eu acredito que se o Senhor colocar a sua mão chagada em mim, eu ficarei curada. Olha, Jesus, eu estou num estado de perda de sentido, de uma dor emocional tão grande, que eu estou com vontade de morrer, mas eu acredito que se o Senhor tocar em mim com a sua chaga, eu ficarei. Você está entendendo? Olha para quem está do seu lado e diga: você está entendendo? Nessa noite, diga para ele: nessa noite, você veio aqui para fazer um ato de fé diante de Jesus, como Jacó, como aquela mulher do fluxo de sangue e como Jairo.
Você vai declarar: eu acredito. Se o Senhor colocar a mão nessa situação que eu estou vivendo, essa situação mudará. Essa situação se transformará. Você quer aplaudir? Aplaude direito então. Isso é ato de fé. Isso é ato de fé. Fazer um ato de fé. Jesus entrou na casa de Jairo, ficou na intimidade. Não foi todo mundo lá que foi ver o espetáculo da ressurreição. Foi Pedro, Tiago e João, os pais. E ele tocou na mão da menina e disse: Talita cum, menina, levanta. E ela ressuscitou. Eu estou vendo espiritualmente nessa noite Jesus tocar nas situações que estavam mortas, ou até mesmo que parecia, sabe, aquela coisa assim, não tem jeito para uma situação que já está morta. Lembra quando a Marta falou para Jesus: mas Jesus já está fedendo, já tem 4 dias, tira a pedra. Porque onde Jesus toca, tudo é transformado. Mulheres que estavam com o ventre morto, sem gerar vida, vão ser abençoadas nessa noite e vão testemunhar com o filho no braço a obra que Deus vai fazer. Doenças, câncer, curado pelo toque da mão de Jesus chagada, porque por tuas chagas nós fomos curados. Eu acredito que a depressão, que muitas vezes te dá uma sensação de morte, vai ser tocada e ela vai embora. Aleluia. Mas é preciso que a gente faça um ato de fé. Essa é a minha fé, mas se não for a sua, você precisa acreditar. Amém? Diga comigo: Senhor, obrigado por essa palavra. E a partir dessa noite, a minha primeira escolha é andar com o Senhor todos os dias. Eu sei que o Senhor já anda comigo, mas eu não vou ficar distraído. Não vou ficar distraído. Eu vou andar contigo. Onde eu estiver, eu vou elevar o meu pensamento a Ti e vou dizer: Jesus, é nós. Estamos juntos. Vai comigo aonde eu for. E nessa noite, a partir dessa noite, como Jairo, como a hemorroíça, eu farei atos de fé. E experimentarei na minha vida o resultado desses atos de fé. Eu acredito na Tua palavra. Por Tuas chagas eu sou curado. Amém. Uma vez eu estava celebrando a missa, só para terminar, em Cachoeira Paulista. E ao final da adoração me veio uma palavra que tinha uma pessoa que estava com uma doença grave na coluna. Eu não sabia dar o nome, mas eu via que a coluna precisava de parafusos de cima a baixo, como para sustentá-la. E que essa pessoa estava deitada no chão, porque ela não conseguia nem sentar, tamanha dor, principalmente que se manifestava ao fim do dia. Mas que essa pessoa tinha uma cirurgia marcada, mas que os médicos iriam comprovar que essa cirurgia não precisaria mais acontecer, porque Deus estava operando e Ele deixava os sinais da cirurgia. Proclamei aquela palavra, fui embora para casa. Um ano depois eu fui a São José do Rio Preto, estava pregando e veio um homem com um monte de exames e ele disse: tal dia eu estava deitado no chão com uma dor muito grande na coluna, a cirurgia já estava marcada, mas eu precisava fazer uma série de exames. E aí eu tinha um exame muito profundo para fazer antes da cirurgia, porque a doença que eu tinha era uma desidratação da coluna e teria que colocar parafuso de cima a baixo para sustentar a coluna. E aí eu fui fazer esse exame. Quando o resultado chegou, o médico me ligou
Eu falei, ele me ligou porque vai agora marcar a cirurgia. Ele falou assim, aonde você operou? Ele falou, quem me operou foi Jesus, porque eu via direitinho a pessoa deitada em cima do altar e Jesus operando a pessoa. Ele falou, quem me operou foi Jesus. Ele falou, deixa eu ver as suas costas. Quando ele olhou, ele falou, da mesma forma que por dentro e por fora está uma marca. São 3 marcas. A pessoa que te operou, ela foi um perito um profissional muito perfeito. Ele falou assim, as 3 marcas são uma para o Pai, uma para o Filho e outra para o Espírito Santo, porque foi eles que me operaram. Foi a Trindade Santa que me operou. Ele fez naquela noite um ato de fé e o milagre aconteceu. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.